O ano era 1996. Pouco menos de 50 anos depois da chegada da televisão no Brasil, os adventistas passaram a usufruir dessa nova tecnologia. O motivo? Conta aí, Leite. Avançar na pregação do Evangelho. Esse foi um sonho sonhado por muitas pessoas. Um sonho que de tão grande não era possível mensurar a grandeza dele 20 anos depois. Grandes sonhadores fizeram parte dessa história, pessoas que apostaram tudo o que tinham para levar adiante essa ideia de anunciar a Cristo aos quatro cantos da terra. Uma ideia que parecia que não daria certo. Alguns deles foram em frente e 2 décadas depois, 80% da população brasileira pode ter acesso ao Canal da Esperança. Esperança que pode ser vista na face dos quase 500 funcionários que continuam carregando no coração a missão de avisar a todos que breve Jesus vai voltar. Breve Jesus voltará. ADSAT, Rádio e TV via satélite. E é assim que nós comemoramos os 20 anos da emissora que tem derramado tantas bênçãos. E no programa de hoje vamos contar a história, mostrar pessoas que ajudam a fazer a TV e conhecer alguns sonhadores que têm na história de vida uma mistura com a história do Canal da Esperança. Começa agora o especial 20 anos da TV Novo Tempo no Revista. E eu começo falando aqui, Leite, que é uma emoção muito grande fazer parte disso tudo, viu? Para mim, que eu tô aqui há quase 7 anos, realmente muito emocionante. Olha, eu estou aqui há 2 anos, viu, gente? Mas não tem... A importância é a mesma, viu? Não tem diferença. É isso mesmo. Então vamos começar o programa, né? Vamos sim. Hoje, quando a gente para refletir sobre os avanços da TV Novo Tempo, fica fácil de perceber que Deus esteve conduzindo cada passo. E desde o início a TV cresceu e cresceu em vários aspectos. Mas para você entender como nós chegamos aqui e compreender toda a nossa alegria, nós preparamos algumas matérias contando essa história. E na primeira você vai conhecer onde foi a nossa primeira casa, lá em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Mas também vai descobrir que a TV quase teve um fim. As reportagens especiais do programa de hoje são do jornalista Lucas Nascimento. Quem imaginou que um dia uma TV se comprometeria com a missão de levar a mensagem de esperança da volta de Jesus? Ou então, toda uma rede de comunicação que buscou e busca ser a principal rede cristã da América do Sul? Pois bem, alguém pensou, alguém sonhou. O local é incrível, um casarão na cidade serrana de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, que foi escolhido para dar o início ao roteiro desta matéria e também da história da TV Novo Tempo. Você vê que a qualidade da imagem não está lá aquelas coisas, né? Mas foi assim que no dia 7 de novembro de 1996 foi inaugurada a então TV ADSAT. Na época tinha em sua grade apenas alguns programas, mas era apenas o começo para quem sonhava com o crescimento deste novo meio de transmitir a mensagem de esperança. É aí também que surge o Sistema Adventista de Comunicação, unindo forças com a Voz da Profecia, que ficava na capital carioca. E o programa Está Escrito e a Rede Rádios Novo Tempo, que ficava em Nova Friburgo. Daí em diante, tudo passa a ser produzido em Friburgo mesmo. Era uma coisa assim bastante familiar. Naquela época, eu era responsável pela produção da Rádio Novo Tempo, da Rede Rádios Novo Tempo. E ali no ADSAT, na TV, então todos praticamente faziam tudo, né? Criavam, produziam, gravavam, editavam e exibiam no nosso canal, né? Então era assim, bastante familiar, todo mundo com muita disposição. Na verdade, estavam desbravando a questão de televisão, né? Aí depois que foi se unindo rede de rádio que funcionava em Vitória, depois a Voz da Profecia que funcionava na Rua da Matriz, lá em Botafogo, tudo isso, o Dr. Milton deu um espaço lá em Nova Friburgo e aí a gente foi juntando todas essas instituições separadas e unindo com um único propósito, proclamar a breve volta de Jesus.
Sabe aquele amigo que te anima e bota fé nos seus sonhos? Pois é, Dr. Milton Afonso foi um desses. Desde o início, ele acreditou que seria um meio de transmitir a mensagem de esperança. E não só apoiou, como sonhou junto. Eu fico realmente muito emocionado que Deus... quem sou eu para poder ter esse privilégio, né? Mas Deus me usou, no princípio, ter contato com os líderes da nossa igreja, e naquela paixão de implantar rádio e televisão. Eu sempre fui, desde estudante, eu estudei Direito no Largo São Francisco, e lá meti política, e a influência de uma comunicação. Eu vi que meu sonho é justamente que a igreja também se envolvesse nessa onda, né, de proclamar o evangelho através do rádio, da televisão. E já fazendo uma ligação de como era aquele começo, na opinião de quem realmente trabalhou na época, a gente foi até Nova Friburgo para falar com a primeira telefonista da ADSAT e demos uma passada no prédio antigo da TV. E ela disse que não imaginava onde a TV poderia chegar. Nunca, nunca. Hoje em dia, quando eu olho, vejo a TV Novo Tempo, eu fico até emocionada, porque realmente cresceu muito, tá assim, linda, muito diferente. Porque antes eu acho que era assim, tipo 6 horas, aquilo repetia. E depois, agora não, agora é uma TV normal, uma TV que você tem de tudo, todos os tipos de assunto, levando Jesus em cada detalhe, em assuntos diferentes, né? Então, nossa, não imaginava que ia ficar isso tudo. É, Jane, relembrar toda a história bate uma saudade, já a emoção é inevitável. Mas esse sonho parecia estar chegando ao fim. Se por um lado seus avanços eram positivos e o seu crescimento era notável, o custo para levar a mensagem a milhões de pessoas está ficando um pouco caro. E foi aqui, na cidade do Rio de Janeiro, que a liderança da igreja se reuniu para decidir sobre a história e o amanhã da TV Novo Tempo. Eu estava em Nova Friburgo, junto com os equipamentos ali, tudo ligado, tudo funcionando. Eu estava ouvindo o barulho da TV ligada, a mensagem sendo transmitida e tal. Sentado na cadeira lá, esperando uma decisão sobre aquilo tudo, né? E o meu telefone tocou e eu atendi, era o meu administrador, né? Na época, o chefe lá, o gerente, o Marcelo Valado. Ele me ligou e falou: Jorge, infelizmente nós decidimos aqui não continuar mais nada com o projeto que tem aí, com os equipamentos. Então agora você pode desligar tudo, simplesmente desligue tudo. Não precisa mais transmitir por satélite, não precisa mais colocar VT, não precisa mais nada. A única coisa que você pode fazer é assim, ó, vai na tomada geral e desliga tudo. Desliga os equipamentos, porque literalmente todo o nosso sonho nesse momento acabou. Que suspense, mas eu acho que 20 anos depois a gente está aqui, dá para saber que a TV Novo Tempo não acabou. Mas a continuação da história você vai saber já já aqui no Revista Novo Tempo. Mas antes, para falar desse sentimento que ainda move a emissora, a gente tinha que ter, é claro, aqui nos nossos estúdios, o diretor atual da TV Novo Tempo, pastor Laerte Lanza. Pastor, seja muito bem-vindo ao Revista. Obrigado, André. Obrigado, Suzaiane. Prazer estar com vocês aqui. Bom, pastor, algumas pessoas já ocuparam essa função que o senhor ocupa hoje e é uma responsabilidade grande continuar esse trabalho, né? Qual é o sentimento que te mobiliza? Olha, Suzaiane, o sentimento que passa pelo coração da gente é o sentimento de fazer o melhor que a gente puder e estar sempre pronto para servir. Porque os que nos antecederam fizeram um grande trabalho e cada um fez algo importante para que essa história fosse sendo construída. Então, a gente tem que olhar sempre para frente com o espírito de serviço. A cada dia eu acordo e peço a Deus: Senhor, me dê sabedoria para servir melhor, para fazer o melhor que eu puder hoje, dentro das minhas forças, dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus recursos, né? Então, realmente é um desafio muito grande que eu me escondo atrás do serviço e do poder de Deus para poder fazer o trabalho, né? Agora, pastor, a TV cresceu muito. Talvez nem os pioneiros imaginavam que a gente poderia estar hoje aqui onde a gente está, chegando a tantas casas por meio do sinal aberto, parabólicas, as principais TVs por assinatura do Brasil, tendo a Novo Tempo. Dá para dizer, pelo menos uma perspectiva, o que dá para sonhar daqui para frente? Olha, eu acho que dá para a gente continuar sonhando que podemos alcançar sempre coisas melhores,
maiores, para a honra e glória do nome de Deus, não é? Eu penso que Deus abriu muitas portas para Novo Tempo poder pregar a palavra, levar a Bíblia até a casa das pessoas, através de todos os programas que a gente oferece. E a gente, com muita humildade, diz, na verdade, a Novo Tempo é uma ferramenta que procura apontar para a palavra de Deus em todos os seus programas. A Novo Tempo é uma TV um pouco diferente do que muitas emissoras que nós temos no Brasil. Nós não priorizamos o aspecto comercial, mas o da pregação da palavra. E isso faz uma diferença muito grande, porque o nosso objetivo é espiritual, entende? Então, quando o telespectador acompanha a nossa programação e sabe das lutas que temos para oferecer uma programação equilibrada, cuidadosa, simples, mas com bom gosto, é o maior sinal de que a gente quer continuar marchando, progredindo, buscando novos horizontes para alcançarmos mais pessoas para Jesus. E que assim seja, né, pastor? Foi muito bom ter você aqui no Revista. Prazer foi meu, privilégio para mim. Muito obrigada. Bom, e tudo isso, né, Leite, só foi possível porque tem o envolvimento direto dos servidores da TV. É isso mesmo. Gente que está aqui desde o comecinho, gente que acompanhou a mudança e gente que ama essa emissora. E é por isso que a nossa produtora, a jornalista Patrícia Piper, vai mostrar algumas histórias que se misturam com a história da TV Novo Tempo. Hoje eu resolvi quebrar todas as regras do jornalismo. Começar com uma passagem, ser a produtora do programa e me inserir dando um depoimento, falar em primeira pessoa, enfim. Eu preciso contar em como a minha história se mistura à história da TV Novo Tempo. Eu cheguei aqui no ano de 2007, vim de Niterói, no Rio de Janeiro, e deixei os meus pais, as minhas irmãs, a minha família. Deixei a igreja e os meus amigos. Tinha acabado de me formar em jornalismo e vim atrás do sonho do primeiro emprego. Foi aqui que eu aprendi em como usar a minha profissão para pregar o Evangelho. Aprendi em como ser uma repórter e me tornei produtora do Revista Novo Tempo. Foi aqui que eu conheci o meu esposo. Namorei, noivei, casei. Foi aqui também que eu fiz amigos que são como uma família para mim. Foi aqui que eu me tornei mãe. E no meio de tudo isso, é aqui na Novo Tempo que eu tenho aprendido a caminhar na vida cristã. Assim como eu, tem muita gente que tem uma história que se mistura com a história desse canal que só transmite esperança. Eu escolhi mais duas pessoas que você, telespectador, talvez não esteja muito acostumado a ver o rosto, mas que ao longo dos anos têm contribuído bastante para o avanço da mensagem do Evangelho. Bem, tudo começou no ano de 2003, quando eu fui convidado para tocar no Ministério de Louvor Está Escrito com o pastor Fernando, né? O Ricardo Martins era o produtor musical, e aí estava montando a banda para tocar, e eu fui convidado para ser o guitarrista do grupo. E na TV eu já entrei trabalhando com produção musical, e quando eu comecei a tomar conta mesmo da questão de produção musical da TV, produzindo as trilhas, das aberturas dos programas, a gente começou a fazer a plástica da TV, que é essa coisa do logo, você está assistindo, classificação livre, todas essas coisas. E estamos aí até hoje já, cursando aí o meu 13º ano aqui na Novo Tempo. Meu grande sonho na época era fazer minha faculdade de música. Eu sempre tive a loucura de fazer música, assim, sempre foi a grande paixão da minha vida, assim, em termos profissionais. Eu lembro que eu saía, cara, daqui... O nosso horário era até 5h30 da tarde. Eu saía 4h30, ou seja, ficava devendo 1 hora por dia, né, de segunda a quinta. E eu ia saía correndo para pegar o ônibus de 5 horas, e aí ia para São Paulo, descia no Tietê, pegava o metrô, descia na São Joaquim, andava mais uns 4 ou 5 quarteirões até chegar na faculdade. E aí eu saía da faculdade 10h30, saía correndo para poder pegar o ônibus das 11 no Tietê para chegar em casa e tal. Então, assim, foi um período de aperto financeiro, assim, nossa, foi bem complicado, mas Deus abençoou muito. Na época eu namorava a Eloá, ela foi uma pessoa que me ajudou muito junto com a mãe dela em termos de marmita, porque a grana que eu tinha era para pagar a faculdade, pagar o aluguel que eu morava, as contas básicas de água, luz.
E o transporte para a faculdade, livros, coisas para poder estudar. Então, assim, ela e a família dela foram pessoas que me ajudaram muito, assim. Então, eu tenho uma gratidão eterna por eles, assim. Olha, eu acho que a minha história, ela se mistura com o Novo Tempo no seguinte aspecto. O meu desejo de pregar através daquilo que eu sei fazer e poder ajudar a TV a crescer e crescer junto com ela musicalmente também, em tudo que a gente produz. E você fazer isso para a pregação do Evangelho. Eu acho que aí foi a junção das duas coisas, tipo, a arte, aquilo que Deus me deu, com o propósito da TV de levar a mensagem para outras pessoas. E agora estou realizando o sonho de poder ter o meu estúdio, né? Que já está assim, a gente até brinca que é a Terra Prometida, né? E a Terra Prometida, ela está chegando. E aí vocês vão ver umas imagenzinhas aí do estúdio, como é que ele está ficando, está em construção ainda, mas logo, logo ele vai estar pronto para a honra e glória de Deus. Eu cheguei em janeiro de 1996, onde a instituição ali, na realidade, era um centro de treinamento e foi feita uma doação para a igreja, para se formar então um centro de comunicação da igreja integrada ali. Naquele período eu fui chamado pelo pastor Erlon Brau e o Dorivan Dantas para trabalhar na função de manutenção elétrica e hidráulica. Nós fomos para fazer a estruturação do sistema ali naquele local. E eu fui para trabalhar na parte de contabilidade. Daí então, o pastor Williams Costa Júnior me chamou para integrar a equipe da televisão que fazia as filmagens. Naquele período, como eu fazia parte de manutenção, eu fui fazer parte elétrica, ajudar em montagem de equipamentos e iluminação, e foi aí que eu entrei e me entrosei na parte de TV mesmo. E o Jonathan começou a passar as coisas de televisão para mim, montagem, produção, edição, e eu comecei a assimilar isso e me desenvolvi nessa área. De lá para cá eu passei por várias áreas, fiz edição, fui câmera, diretor de imagem, direção de imagem já fizemos. E ultimamente eu estou trabalhando na parte de engenharia, fazendo as montagens dos equipamentos em estúdio. Eu não consigo imaginar a minha vida sem a Novo Tempo, porque tudo que eu tenho, tudo que a minha vida foi feita na Novo Tempo. Olhando o que nós éramos no passado e o que nós somos hoje, nunca passou pela minha cabeça, eu não fazia ideia de chegarmos ao que chegamos hoje. A motivação que eu tenho hoje é de ver uma TV que começou com 4, 5 pessoas e hoje nós somos aí no número de quase 490 funcionários e nunca imaginava, nunca passava pela minha cabeça que nós chegaríamos a um número tão grande como esse. Então a motivação é ver esse crescimento e como Deus tem guiado e com o único propósito de levar a mensagem e transformar vidas. E o Revista Especial 20 anos da TV Novo Tempo dá uma paradinha. Você não sai daí porque tem muito mais história para você.